Havia silêncio absoluto no Éden. Um silêncio que não era vazio, mas pleno de presença divina, de respiração cósmica, de expectativa contida. Adão havia passado todo o dia nomeando os animais: leão, gazela, serpente, águia, mas havia uma incompletude em sua voz quando pronunciava cada nome. Ele observava os pares, macho e fêmea. Observava como cada criatura possuía um complemento, uma semelhança que o refletia e o completava. E permanecia sozinho. Não era maldição exatamente, mas era ausência, uma lacuna que nem a perfeição do Éden conseguia preencher. Então Deus viu essa solidão, essa não plenitude no coração do homem, e fez algo que elevaria a humanidade a um mistério ainda não compreendido. Criou a mulher não da terra como havia feito Adão, mas da sua própria essência. Retirou uma costela do homem enquanto ele dormia, um sono profundo como morte e renascimento simultâneos, e da estrutura viva do seu corpo teceu carne em carne, osso em osso, uma criatura que era dela, mas também era outra. Quando Adão acordou, viu-a e seu corpo inteiro tremeu. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, sussurrou, compreendendo instantaneamente que havia sido tocado por um milagre. E a chamou de mulher, Ishá, porque havia sido tirada do homem, Ish. Mas Adão fez algo mais, deu-lhe um nome próprio. Não a mulher, mas Eva, Shavá, aquela que faz viver, aquela que é vida. Porque Adão, e isto é crucial, ainda que raramente mencionado, sabia algo que as gerações futuras esqueceriam. Sabia que essa mulher que segurava sua mão com dedos que ainda eram quentes do toque divino, seria a mãe de toda a vida que viria. Sabia, de alguma forma incompreensível, que através dela a humanidade se multiplicaria. Ela não era apenas sua companheira, ela era a promessa de eternidade. Nos primeiros dias, ela caminhava pelo Éden com uma inocência que era quase letal em sua pureza. Não havia vergonha quando ela permanecia nua. Vergonha é conhecimento, e ela não conhecia nada além da luz. Sua pele brilhava sob a claridade filtrada pelas folhas infinitas, e suas mãos descobriam a maciez das flores, a temperatura da água, a textura das frutas que pendiam das árvores. Havia uma alegria quase infantil em tudo o que ela tocava. Uma admiração diante de cada detalhe da criação que nem mesmo Adão mais sentia, porque ele havia nomeado essas coisas. E nomeá-las é possuí-las, é deixar de se espantar com elas. Ela dormia com a cabeça sobre o peito de Adão e sentia o batimento do coração dele, aquele ritmo que era a prova de que existiam juntos. E Adão permanecia acordado, segurando-a, consciente de que segurava algo frágil e precioso, algo que mudaria tudo. Os olhos de Deus também pousavam sobre ela constantemente. Havia amor em cima, nos céus, havia satisfação. A criação tinha sido abençoada, tinha sido declarada boa, mas agora era excelente. Porém, havia uma árvore no meio do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado uma ordem, clara como um sino. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Se comeres, certamente morrerás. Adão ouvira essa ordem quando ainda estava sozinho e havia acatado. Era simples, era obediência pura, porque a desobediência não existia em seu horizonte mental. Ele mal conseguia imaginar desafiar aquela voz que o havia criado. Mas Eva havia ouvido apenas através de Adão. E em algum lugar dessa transmissão de segunda mão, algo se moveu. Não é que ela fosse enganada facilmente, é que ela era curiosa, fundamentalmente curiosa. E a curiosidade é o primo da dúvida. A serpente era mais astuta do que qualquer besta do campo. Isso a Escritura deixa bem claro. Não era apenas um réptil, era inteligência pura, malevolência pura, revestida de escamas e veneno. E a serpente a viu, aquela mulher que caminhava sozinha perto da árvore proibida, e compreendeu. Compreendeu que havia uma fresta, uma possibilidade. Aproximou-se com uma voz que não era voz, mas sussurro direto no coração. É verdade que Deus disse que vós não deveis comer de nenhuma árvore do jardim? E Eva respondeu, o que é revelador, pois ela não correu, não gritou pedindo a Adão.
Ela respondeu. Ela entrou em diálogo. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis nele, senão morrereis. Observe a pequena adição. Nem tocareis nele. Adão não havia dito isso. Eva havia acrescentado uma restrição, como se instintivamente sentisse que havia um perigo ainda maior do que Deus havia nomeado, ou como se o medo a estivesse preparando para aquilo que viria. A serpente sorriu. Era uma oportunidade. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aquilo era uma mentira, mas era uma mentira magnificamente construída, porque havia um núcleo de verdade nela. Os olhos deles realmente se abririam. Eles realmente ganhariam conhecimento. A única coisa falsa era a sugestão de que isso seria bom, que seria libertação, que seria ascensão. Eva olhou para a árvore, e pela primeira vez em toda a história da humanidade, ela desejou algo que lhe havia sido negado. O desejo é um sentimento novo para quem nunca conheceu negação, e é avassalador. Havia beleza naquela árvore. Os frutos pendiam como gemas, repletos de uma cor que parecia concentrar toda a luz do Éden. Havia cheiro, um aroma que prometia satisfação, e havia promessa. A promessa de ser como Deus, de conhecer coisas que as outras criaturas não conheciam, de não ser apenas criatura, mas co-criadora de seu próprio significado. Ela estendeu a mão. Seus dedos, aqueles dedos que Adão havia beijado tantas vezes, tocaram a casca do fruto. Estava quente, como se tivesse sangue correndo por dentro dele. Ela o colheu. O fruto saiu facilmente da árvore, como se a árvore mesma o oferecesse. Ela o levou para a boca e mordeu. O sabor foi explosão. Não era gosto comum, era revelação. Era como se cada célula do seu corpo acordasse simultaneamente. Seus olhos, literalmente seus olhos, piscaram e viram coisas que antes não conseguiam ver. Viu o mundo em camadas, viu beleza e consequência lado a lado. Viu que estava nua e, no mesmo instante, aprendeu o que era vergonha. Ela não gritou, não correu para Adão. Primeiro, ela fez algo muito mais significativo. Comeu mais um pouco. Provou a profundidade do conhecimento, a intoxicação do saber. E então, porque o conhecimento traz desejo de compartilhar o conhecimento, ou porque ela não podia suportar estar sozinha naquilo, ou porque no fundo dela um instinto antigo sussurrava que ela não deveria estar sozinha naquela queda, ela procurou por Adão. Quando o encontrou, ela não pediu, não implorou, apenas ofereceu. Come comigo. E Adão comeu. Há algo devastador naquele momento, porque Adão sabia. Ele havia ouvido a ordem de Deus claramente. Ele compreendeu imediatamente, quando viu Eva com o fruto na mão, o que havia acontecido, e escolheu comer de qualquer forma. Escolheu a mulher sobre Deus, não por amor exatamente, mas por recusa em estar separado dela naquela nova realidade que ela havia descoberto. Se ela havia comido, ele comeria. Se ela havia caído, ele cairia com ela. Eram osso e carne, até nas trevas. Nos segundos após ele engolir, o mundo mudou. Não havia trovão, não havia voz furiosa, havia apenas consciência. Uma consciência que se espalhou como um envenenamento através de cada fibra de seu ser. Eles viram a nudez um do outro e, pela primeira vez, sentiram medo. Não um do outro, mas da realidade que haviam criado. Correram procurar por folhas para se cobrir, porque agora sabiam que existia algo como exposição, vulnerabilidade, julgamento. E então, Deus veio caminhando no jardim na brisa da tarde,
como era seu hábito, como era sua intimidade com eles. E eles se esconderam, atrás de árvores, no meio das sombras, porque sabiam, agora sim, o que era culpa. Onde estão vocês? Perguntou Deus. Não porque Deus não soubesse, mas porque havia chegado o momento da verdade, da nomeação do que havia sido feito, do reconhecimento das consequências. E Adão respondeu primeiro. Temos medo porque estamos nus e nos escondemos. E então, e isto revela algo profundo sobre a natureza humana, ele acusou Eva. A mulher que me deste, ela me deu do fruto. Naquela única frase, Adão transferiu culpa. Culpou Deus por lhe dar a mulher. Culpou a mulher por lhe oferecer o fruto. Recusou responsabilidade absoluta pelo seu próprio ato de comer. Eva não se defendeu, ou melhor, quando confrontada, respondeu. A serpente me enganou e eu comi. Havia uma honestidade naquela confissão que faltava em Adão. Ela havia sido enganada? Talvez, mas também havia escolhido, e ela o reconheceu. As consequências vieram então, não como punição arbitrária, mas como descrição do que naturalmente emergiria de um mundo sem obediência a Deus. A serpente, condenação eterna, movimento rastejante, ódio entre sua linhagem e a linhagem da mulher. A mulher, multiplicação de dores no parto, desejo pelo homem, submissão, porque o pecado não apenas afeta o indivíduo, mas quebra a harmonia das relações. Ao homem, trabalho árduo, suor na fronte, morte. Mas havia algo mais. Nas palavras ditas à serpente, havia uma promessa estranha. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a sua. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Era obscuro, mas era promessa. A mulher, aquela mesma Eva, de cujo ventre sairia alguém que venceria a serpente, que esmagaria o mal, que restauraria o que havia sido perdido. Eva foi expulsa do Éden, Adão junto com ela. Eles saíram pela porta que não existia, rumando para um mundo que agora conhecia morte, dor, conflito. Ela havia comido do fruto do conhecimento e agora sabia profundamente que havia preço em tudo, que obediência é liberdade e rebeldia é escravidão, que o conhecimento sem sabedoria é veneno. Mas ela também foi chamada de mãe de todos os viventes, porque apesar de tudo, apesar de sua desobediência, apesar de trazer morte ao mundo, ela traria também vida. Seu ventre geraria gerações. Seus filhos caminhavam em um mundo mais sombrio, mas caminhariam. E um deles, ainda que Eva não soubesse disso, redimira o que ela havia perdido. Ela viveu conhecendo duas realidades, a memória do Éden e a experiência do exílio. Nenhuma mulher antes dela, nenhuma depois, carregaria esse peso específico, de ser a primeira, de ser aquela cujo nome se tornaria sinônimo de tentação, de fraqueza, de queda, mas também de ser aquela cujo nome, vida, significava persistência, esperança, continuação. Quando ela pariu seu primeiro filho, Caim, a Bíblia registra apenas: e disse Adão à sua mulher: eis que, conforme disse, o Senhor me deu um filho. Mas talvez Eva tenha sussurrado algo diferente quando o segurou. Talvez tenha sussurrado: este é o que foi prometido, este é o início da redenção. Ela não sabia que Caim mataria Abel. Não sabia que o pecado que ela havia trazido para o mundo geraria violência. Não sabia que suas filhas sofreriam, que seus filhos conheceriam dor. Mas sabia, com certeza sabia, que havia semeado algo que não poderia ser colhido e que teria de aprender a viver com isso, para sempre.